Olá, amigos. Eu sou Natalina Fátima Anguinoni, filha de Eugênio Anguinoni e Natalina Triqueza Anguinoni. Então, esse é meu nome, né? Por muito tempo eu tive algumas questões com relação ao meu nome, por eu carregar o mesmo nome que a minha mãe. E precisei de algumas sessões de terapia também para conseguir dizer com muito orgulho, eu me chamo Natalina, igual a minha mãe. E hoje eu vim aqui, conforme também a outra entrevista que eu dei para o Glacir, né, com a proposta de trazer um pouquinho mais sobre constelação familiar para vocês, um pouquinho mais sobre entendimento de constelação familiar. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre as leis sistêmicas de Bert Hellinger. Mas antes eu vou passar para vocês um pouquinho das perguntas que as pessoas me fazem, né? Porque muitas pessoas não entendem, não compreendem ainda o que é realmente constelação familiar. Então, eu vou passar junto com a gravação, vou passar um slide para vocês, ok? Pode ser assim? Que ótimo. Então, o que é constelação sistêmica familiar? A constelação sistêmica familiar é uma abordagem terapêutica na área da ajuda, criada pelo alemão Bert Hellinger, que visa trazer ao cliente entendimento de dinâmicas ocultas que o impede de ter sucesso em alguns ou vários setores da sua vida. Aí as pessoas me perguntam, tá, Nath, mas como é isso, né? A constelação não é uma terapia, a constelação ela é uma abordagem. Então, o cliente vem para o constelador com uma questão de insucesso, né? Insucesso nos relacionamentos, insucesso na profissão, insucesso nas questões financeiras, com sintomas, e às vezes ele não consegue, ele já procurou vários outros tipos de terapia ou alternativas de, inclusive, tratamentos médicos, e não consegue sair daquela situação. Então, a constelação vem a olhar para esse cliente, olhar o transgeracional dele, para ver o que pode estar escondido por trás desse insucesso. Normalmente são vínculos que esse cliente mantém com os seus ancestrais, com a sua ancestralidade, nas questões de pertencimento ou compensação a situações já ocorridas, já pré-estabelecidas pelo clã. E quem é Bert Hellinger? Bert Hellinger é teólogo, filósofo, psicanalista e psicoterapeuta. Ele é o criador das constelações sistêmicas familiares. Hoje ele está com 94 anos, possui mais de 80 livros editados e traduzidos por mais de 30 idiomas. Bert Hellinger, ele resolveu estudar a psicoterapia porque ele, como missionário católico, porque Bert Hellinger estudou em seminário e foi padre. Ele esteve trabalhando na África do Sul com os Zulus, uma tribo nativa da África do Sul. E lá ele percebeu no comportamento social e na relação entre os familiares muito respeito pelos pais e muito empoderamento para a vida, onde as pessoas realmente elas conseguem olhar para o outro e dar ênfase às coisas boas que essas pessoas já fizeram e não quanto a algumas culturas que condenam, que tem a questão do julgamento sobre os comportamentos errados ou os comportamentos considerados errados culturalmente dentro dos nossos sistemas. Quando Bert Hellinger volta para a Alemanha, ele resolve estudar a psicoterapia. Então, ele estuda psicanálise, filosofia e várias formas de terapia familiar. Aí ele começa o primeiro contato dele com as constelações familiares. Numa dessas sessões, que é muito bacana, é muito interessante a gente mencionar, né? Porque Bert Hellinger trouxe a fenomenologia para dentro das constelações familiares. É que numa dessas sessões com um outro psicoterapeuta, Bert Hellinger representou o papel de um esquizofrênico. E nessa representação ele acabou fazendo a ancoragem de campo desse esquizofrênico. E aí ele percebeu que as emoções e o que ele estava sentindo no personagem desse esquizofrênico não pertencia para ele. Então, ele descobriu que poderia estar acessando o campo de informação dessa pessoa ao qual ele estava representando. Então, dessa forma, ele introduziu a fenomenologia dentro da representação, dentro das constelações familiares, na representação com pessoas. Aonde atuam as constelações familiares? As constelações familiares atuam na terapia familiar, pedagogia sistêmica, direito sistêmico, nas organizações e estruturas, saúde e sintomas e relacionamentos. O que são as leis sistêmicas de Bert Hellinger?
As pessoas muito perguntam, Nath, o que é uma lei? Como é que Bert criou essas leis? Também com os Zulus, ele percebeu esses movimentos das leis sistêmicas atuando. Como a lei da gravidade a gente não pode ver, assim também as leis sistêmicas. A gente não pode ver nelas, mas que elas têm efeito sobre as pessoas e sobre os relacionamentos, elas têm. E quais são essas leis? As leis são 3. A primeira delas é a lei do pertencimento. E o que é a lei do pertencimento? A lei do pertencimento é a lei da vinculação, onde todos têm o direito de pertencer. E o que significa isso? Significa que ninguém pode ser excluído. O sistema todo preza pelo coletivo, onde todos têm o mesmo direito de pertencer. E quem são os mais excluídos? Os mais excluídos normalmente são pessoas que não possuem o comportamento de acordo com o seu sistema familiar. Isso significa assassinos, drogados, pessoas que possuem algum tipo de demência ou mesmo psicoses, pessoas que às vezes são internadas em clínicas e são esquecidas em clínicas psiquiátricas, excluídos também, e o que mais nós vemos na constelação familiar mesmo, são as crianças abortadas especialmente, onde as mães, não por maldade, nem por quererem, né, elas acabam esquecendo depois daquela gestação, que foi muito curta. E quando nasce o segundo filho, vou dar um exemplo, porque a mãe esteve grávida na sua primeira gestação, e a criança, por algum motivo, abortou. Ou a mãe abortou, ou a criança se abortou. Então, o que acontece? Logo depois de um tempo, a mãe acaba engravidando novamente. E ela acaba substituindo essa criança. Então, o segundo filho passa a ocupar o lugar daquela criança abortada. E começam a dizer para ele, você é o filho mais velho, você é o filho número 1. E quando vem o filho número 2... ou melhor, seria o filho número 3, eles dão para ele o lugar de filho número 2. O que acontece nessa dinâmica? Acontece uma desordem na família. Então, eles estão fora de ordem. Tem que se dar o lugar da criança que foi abortada como filho número 1, porque gera sintoma nas crianças. As crianças, e mesmo depois em idade adulta, já essa família, né? Esses filhos que ficam fora de ordem, por quê? Porque a precedência deles lhe foi colocada de uma maneira errada, isso vai gerar sintomas depois neles. Que tipo de sintomas a gente percebe nessas pessoas? Pessoas que vêm para constelar e dizem assim para mim, Nath, eu não sei, mas eu me sinto perdida, eu não sei onde é que é meu lugar, tá tudo estranho, eu não me encontro em lugar nenhum. Nós vamos olhar a constelação e nós identificamos que essa pessoa não sabia, mas havia um irmão que precedia ela antes. E quando nós colocamos esse irmão e integramos ele na família como o irmão número 1, o número 2, o número 3, não importa, né? A pessoa se sente completa e sente que agora sim ela pode assumir o lugar dela, que seria dentro de um número, 1, 2 ou 3 ou 4, não faz diferença. É muito interessante também, porque as pessoas às vezes não têm o conhecimento, mas às vezes acontece nas constelações familiares de pessoas, de mulheres que fazem fertilização in vitro. E o que acontece com esses bebês, esses embriões congelados? As crianças têm sintomas. Às vezes vêm pacientes, consultantes, né, clientes, para a constelação familiar, e eles acham que são o filho número 1 e que vieram de uma fertilização da mãe, né? E na realidade a ordem deles é 12, 13, 14, 25 embriões essa mãe congelou. E são 25 vidas que ficaram congeladas, né? Mas a explosão da vida se dá na concepção, onde o espermatozoide encontra o óvulo e gera aí a primeira célula, né? O ovo. Aí já é uma vida. Então, é preciso que se conte o número de filhos que se tenha, sejam eles que não vieram a nascer, ou sejam eles natimortos ou crianças muito pequenas. Às vezes nós vemos também, muito comum nas constelações familiares, de mães que perdem bebês muito pequenos, e aí vamos supor, chamava Carolina, e aí esse bebê nasceu, mas morreu logo, com poucos meses. E aí na ânsia de ter novo filho, nasce uma outra menina, e o que esse casal faz? Coloca o mesmo nome para essa criança. Então, além dessa criança estar
no número errado, no número 1, que ela seria o número 2, ainda ela recebe o mesmo nome que essa criança que faleceu. Isso gera sintomas seríssimos nesse indivíduo. Gera sintomas, às vezes, de não tomar a vida por inteiro. É uma criança que pode ter depressão. É um adulto que pode se tornar, pode se sabotar o tempo inteiro, porque a metade dele está representando alguém que morreu. Agora, vamos aos apoiadores culturais e já voltamos. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintergética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos então com o programa Constelação Sistêmica Familiar. Então, no bloco anterior, eu estava falando então sobre as leis sistêmicas de Bert Hellinger, né? Falei um pouquinho, muito pouquinho sobre o pertencimento, mas na realidade teria muito mais coisa para falar. Mas como a gente vai dar sequência ao programa, ao longo de outros programas, eu me aprofundo um pouco mais, porque a lei do pertencimento é uma das mais importantes de Bert Hellinger. Porque, só para complementar um pouquinho ainda sobre a lei do pertencimento, então a gente percebe que quando alguém está excluído, uma outra pessoa gera uma necessidade de compensação no sistema para que se restitua essa pessoa que foi excluída. Então, é importante, muito atentamente, que não se exclua ninguém do sistema, porque em uma outra geração, mais comumente numa outra geração, alguém deverá representar aquela pessoa que foi excluída. Está bem? Então, vamos para a próxima lei. A próxima lei de Bert Hellinger é a lei do equilíbrio ou da compensação. E o que é essa lei do equilíbrio e da compensação? É a lei do dar e receber nas relações. E elas devem ser mantidas por equilíbrio. Como funciona isso? O dar e receber, ele está presente em todas as relações, seja nas relações comerciais, onde a gente vende um serviço e a gente cobra por ele. Então, aí se mantém um contrato firmado comercialmente. Nas relações entre amigos, a gente acaba ajudando e espera que esse amigo retribua de alguma maneira. Na relação entre casal, onde o casal ele fica numa constante troca, e essas trocas elas devem ser crescentes. Mas esse casal cresce, então, no seu relacionamento. Então, é preciso que todas as relações sejam mantidas por trocas. O que acontece? Qual é a única relação onde é permitido que não há troca? Onde não existe equilíbrio na troca? É na relação entre pais e filhos. Por que não há equilíbrio na relação de pais e filhos? Em primeiro lugar, pelo motivo pelo qual os pais dão a vida para nós, né? Então, se nossos pais nos deram a vida, aí já há o primeiro desequilíbrio. Nós não temos como devolver isso para eles. Então, os pais dão imensamente muito mais aos filhos do que os filhos poderão, durante a vida, retribuir aos pais. E quando esses filhos, então, vão retribuir, quando esses pais estiverem idosos, então os filhos poderão retribuir cuidando dos pais e dentro das necessidades deles como idosos e passando a vida adiante através dos seus filhos. Porque com os seus filhos também eles vão dar muito mais e vão receber muito menos. Essa questão é uma questão muito interessante e que eu vou levar no outro programa, que é quanto à adoção. Porque há algumas questões na adoção que são muito importantes a ser levadas em conta. Mas isso a gente vai deixar para um outro dia, porque o assunto é bastante amplo. Então, todas as relações são mantidas por troca, com exceção da relação entre pais e filhos. Aí você já deve ter ouvido falar numa coisa assim.
Poxa, Nath, mas eu dei para aquela pessoa, eu ajudei tanto, eu dei muito para aquela pessoa e em algum momento aquela pessoa, ela me passou a perna, ela saiu, ela desapareceu e nem sequer foi grata. O que existe nessa dinâmica, que a gente muitas vezes não compreende, é que é o seguinte, eu vou até fazer um exemplo aqui de uma forma com as minhas mãos para vocês entenderem. Se você dá um pouco e essa pessoa se sente na obrigação de devolver, aí você dá um pouco mais e você não espera essa pessoa acompanhar essa troca, né? Você vai dando. Vai chegar um limite aonde a disparidade entre o que você deu e o que essa pessoa consegue devolver, vai ficar impossível para essa pessoa devolver tudo o que você deu para ela. Você consegue entender isso? Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela olha para cima e ela se sente extremamente devedora a você. O normal que ela faça é sair da relação, porque ela não suporta. Isso é um afronto, você fica numa situação de superioridade muito grande em relação a ela. Em algum momento, você pode fazer essa pessoa exigências que vão muito além daquilo que ela pode, do que ela tem condições de devolver para você. Então, é uma maneira de você se vincular a uma pessoa de uma maneira muito complicada, porque isso gera um vínculo e aonde essa pessoa, com certeza, se ela não tem condições de retribuir tudo aquilo que recebeu, ela vai, de alguma maneira, tentar, talvez, equilibrar de uma maneira negativa. Porque a única maneira que ela vai se sentir equiparada na altura com você é talvez lhe passando a perna, é talvez lhe agredindo, porque ficou muito pesado aqui. Você está muito superior a ela. Então, se ela não consegue devolver na mesma moeda, talvez ela use da agressividade uma maneira de poder se igualar a você. Porque é arrogante quem dá demais. Eu levei muito tempo para descobrir isso, mas é arrogante. As pessoas que recebem são humildes. As pessoas que dão usam de arrogância. Aí existem até alguns conflitos, até religiosos, acerca de culturais, né, dentro de religiões, que é onde a gente aprende, né, que temos que dar. Mas é complicado para quem receber demais. Vocês conseguem entender? Então, é preciso um pouquinho de cautela ao dar. Dar até onde o outro pode receber e aquilo que ele realmente necessita receber. Senão você vai entrar numa dinâmica bastante perigosa com esse seu amigo ou até mesmo com o seu irmão, com o seu irmão de sangue. Pode entrar numa dinâmica bem complicada aí, de quebra de relacionamento. A terceira lei do Bert é a lei da ordem ou hierarquia. O que é essa lei? Cada indivíduo dentro do seu sistema tem um lugar que deve ser preservado. A precedência se dá pela ordem cronológica de quem chegou primeiro. Então, como nós havíamos falado um pouquinho lá na lei do pertencimento, cada um tem um lugar dentro de uma família, bem como dentro de uma organização. Por exemplo, tem o lugar do gerente, tem o lugar da secretária, tem o lugar da moça que faz o café, tem o lugar da mulher que limpa, e cada um tem o seu lugar. Não pode chegar a mulher do café e ir lá e sentar hoje eu vou ocupar o lugar do meu gerente. Claro que não dá, né? Então fica fora de ordem. Uma outra questão, além do lugar, é a precedência de quem chegou primeiro. Vamos supor, normalmente dentro das organizações a gente vê que quem recebe promoção são aqueles funcionários mais antigos, que vieram fazendo uma carreira dentro de uma empresa. E aqueles que chegaram por último, a menos que eles tenham uma qualificação profissional que difere deles do resto da equipe, senão eles têm que esperar a vez deles para chegar a essa promoção. Isso é uma hierarquia. E nas famílias como funciona? Nas famílias funciona mais ou menos assim. Não existe muito certo e errado, mas a gente vê que as famílias funcionam melhor quando o pai está no lugar do pai, a mãe está no lugar da mãe, o filho número 1 no lugar do filho número 1, o número 2 no lugar do filho número 2, e assim consecutivamente. Quando há inversão de hierarquia, gera sintomas. O que é a inversão de hierarquia? A inversão de hierarquia, ela é quando, às vezes, uma mãe, porque o pai não dá conta, porque esse pai ele é doente, o pai tem alcoolismo, essa mãe, às vezes, tem que se posicionar como papel de pai diante desses filhos, tem que fazer o papel, às vezes, dela e do pai. E, nesse momento, para essa família, é o mais acertado, porque esse pai não dá conta, e a família tem que ir, tem que existir, tem que acontecer de qualquer maneira. Mas o que acontece com esses filhos?
gera sintoma nos filhos. Porque eles não podem confiar nesse pai. E porque essa mãe está fora do lugar dela, está assumindo uma responsabilidade que não é dela. E aí, às vezes, ela deixa o papel dela de lado, da amorosidade, do carinho, daquela questão mais afetuosa com as crianças, para assumir um papel mais masculino dentro da família, um papel de mais autoridade. Porque nós percebemos que as famílias funcionam melhores quando o pai mantém a questão da segurança, vamos dizer, do pulso firme com a família, e as mulheres a questão do bem-estar, do carinho. E aí as pessoas às vezes me perguntam, poxa, Nath, mas com essa questão das mulheres serem tão dinâmicas hoje no mundo corporativo, delas às vezes assumirem papéis masculinos, como às vezes até não quererem ter filhos, como é que funciona isso? Eu recebo muitas mulheres, assim, por volta de 40 anos de idade, que optaram, em primeiro lugar, nas suas carreiras profissionais, e que mantiveram relações com esses homens e tiveram muito sucesso como empreendedoras e tal, e não permitiram deixar que o seu lado feminino fosse demonstrado nessas relações, porque acabaram tomando responsabilidades demais e tal. E primeiro disseram assim, não, nós não vamos ter filhos, nós vamos empreender. Ok. Aí chegam lá pelos seus 40, 50 anos, essa mulher ela está extremamente focada para as questões de trabalho, para as questões financeiras, que culturalmente, infelizmente, ainda é uma coisa que as famílias aceitam melhor, uma postura masculina. Me desculpe, o feminismo não é nada preconceituoso de maneira nenhuma, até porque eu também já fui muito empreendedora e continuo empreendendo. Mas muitas delas confundem a questão de empreendedorismo e das responsabilidades laborais com poder estar também dando conta da sua família nas questões com relação àquilo que as mulheres fazem de melhor, que é a questão da maternidade e do bem-estar do lar. E essas mulheres, então, elas abrem mão de ter filhos por conta das suas profissões. Aí, lá pelos seus 40 anos, essa relação está fardada ao fracasso, porque esse homem não aguenta essa mulher o tempo inteiro só trabalhando, e ele não dá conta dessa mulher, né? E o que acontece? A relação vem ao fracasso e essa mulher se vê sozinha aos 40 anos e sem filhos. E aí elas vêm me perguntam assim, Nath, não sei o que fazer da vida, tudo que eu faço agora parece que não faz mais sentido. Então, a gente percebe muito que cria um vazio muito grande dessas mulheres, no sentido delas não terem tido oportunidade de ter filhos. Então, aí vocês podem me perguntar, tá, Nath, mas só tendo filho que a gente vai ser feliz na vida? Não, de maneira nenhuma. Mas é preciso que você encontre um sentido para a vida. E esse sentido para a vida pode ser na sua profissão, sim. Você pode se dedicar à sua profissão, mas algo que esteja a serviço da vida. A gente vê pessoas muito bem realizadas na vida, pessoas que trabalham com ONGs, com entidades, trabalham com serviços com fins filantrópicos, né? Então, isso é uma maneira da gente poder estar passando a vida adiante, que não seja necessariamente através dos filhos, mas é preciso que seja passado a vida adiante. Agora vamos para o intervalo e já voltamos. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, simpegética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos com o programa Constelação Sistêmica Familiar. E o que é o amor à beira do abismo? É a necessidade de compensação de um sistema inteiro acerca de situações da sua família. O amor, ele precisa de uma ordem. O amor fora de ordem, ele gera sintomas. Exclusões dentro da família geram sintomas.
Inversão de hierarquia dentro da família geram sintomas. Necessidade de compensação, as desordens e as exclusões geram sintomas. Então, a gente vê que as famílias adoecem por conta de desordens, por conta de exclusões. Alguns exemplos que eu posso dar, que a gente vê muito em constelações familiares, são assassinatos nas famílias. A gente vê psicóticos em gerações posteriores, representando tanto a vítima quanto o agressor, porque normalmente o agressor, o perpetrador, né, ele é excluído. E ele gera uma necessidade de compensação numa geração posterior a ele, e ele vem sendo representado por um psicótico. Crianças autistas, muito comumente a gente vê que elas vêm de famílias onde há muitos anos atrás se excluíam crianças com deficientes, porque há muitas gerações passadas ter um filho deficiente era uma vergonha social. Então essas famílias o que faziam? Enclausuravam essas crianças dentro de casa ou mandavam para freiras ou para conventos para que fossem criadas em outros ambientes familiares que não fossem os seus, e elas eram excluídas, não contavam essas crianças como crianças. Numa geração ou até 7 gerações depois, nasce uma criança autista fechada dentro do seu mundo porque aquela criança lá atrás foi excluída. Então, dá um lugar para todo mundo no Corão. O Bert fala de uma forma muito carinhosa, né? Todo mundo tem um lugar muito especial no meu coração. E é importante olhar para todos do nosso sistema e considerar que todos passaram por situações onde eles fizeram o que eles deram conta. A gente tem muita essa questão de julgamento dentro daquilo que nos é cultural de uma forma correta. Aprender um pouquinho, olhar para todos do nosso sistema e considerar que cada um, dentro daquele tempo de permanência que ele esteve aqui, fez o que era possível naquele momento e diante daquela situação. Aí a gente começa a incluir um pouquinho mais e dar um lugar no coração para cada um deles. E é isso, pessoal. Muito obrigada. A gente volta falando muito mais sobre constelação, tem muita coisa para falar. E eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês. Beijo grande.